Atenção, emissoras da rede RCR para o toque de 5 segundos. A partir de agora, você acompanha as principais notícias do dia. Jornal Brasil Hoje. Horário de Brasília, 7 horas. Muito bom dia para você que está ligado conosco em todo o Brasil, em uma das emissoras da Rede Católica de Rádios. Hoje é sexta-feira, dia 26 de junho de 2020. Eu sou Kleber Moleta. Eu sou Jorge Teles. Bom dia e vamos aos assuntos de hoje. Educação tem novo ministro. Carlos Alberto Decotelli da Silva é o terceiro a assumir a pasta no governo. Bolsonaro confirma pagamento de mais 3 parcelas do auxílio emergencial. Justiça acata recurso de Flávio Bolsonaro em inquérito que apura esquema de corrupção na Assembleia Legislativa do Rio. Povos indígenas do Pará lançam campanha emergencial de combate à Covid-19. Santa Sé apresenta novo diretório para catequese. Esses são alguns dos assuntos desta sexta-feira. O Jornal Brasil Hoje, edição 9579, começa agora. Horário de Brasília, 7 horas, 1 minuto. O Brasil registrou 39.483 novos casos da Covid-19, aumentando para além de 1.200.000 a quantidade de pessoas contaminadas. Dessas, 54.971 morreram, sendo 1.141 nas últimas 24 horas que antecederam o balanço divulgado na noite de ontem pelo Ministério da Saúde. De acordo com a Universidade Johns Hopkins, esta semana, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos e se tornou o país com o maior número de pessoas recuperadas de Covid-19 no mundo. Há um mês, o país é também o líder mundial em casos novos confirmados e em mortes causadas pela doença. E o presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta quinta-feira que o governo vai pagar mais 3 parcelas do auxílio emergencial no intervalo de 2 meses. Mais 2 meses. Tá certo? O auxílio emergencial que vai partir para uma adequação. Isso, tá? Não é o... Isso. Então serão, com toda certeza, R$ 1.200 em 3 parcelas. Basicamente deve ser dessa maneira, né? Deve ser, estamos estudando, R$ 500, R$ 400 e R$ 300. A declaração sobre o complemento do auxílio foi feita durante uma transmissão ao vivo na internet. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também participou. Guedes disse que só em benefícios sociais o governo federal prevê pagar cerca de 150 bilhões durante a pandemia e disse que na próxima segunda-feira começa a liberação emergencial do FGTS. O FGTS nós vamos liberar quando acabarmos, vamos liberar também o FGTS, né? São 30 e poucos bilhões de recursos. Para 60 milhões de pessoas. 60 milhões de pessoas também. Começa segunda-feira. Sobre o desempenho da economia brasileira durante a crise, Paulo Guedes disse estar otimista e avaliou que ainda é cedo para projetar como o país vai encerrar este ano. E o Brasil conheceu ontem o seu terceiro ministro da Educação em 1 ano e meio. Quem assume a pasta é o professor Carlos Alberto Decotelli, sucedendo Abraham Weintraub, que deixou o cargo na semana passada. Informações com Graziele Bezerra. O Ministério da Educação já tem um novo chefe, é o professor Carlos Alberto Decotelli da Silva. A nomeação dele foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União nessa quinta-feira. Decotelli assume a função no lugar de Abraham Weintraub, que deixou o cargo há uma semana. Logo após ter o nome confirmado, Decotelli foi até o Ministério da Educação em Brasília para reuniões de transição com a equipe técnica. Na chegada ao prédio, afirmou que o importante neste momento é se adequar ao novo normal da educação imposto pela pandemia do coronavírus. O novo normal é conviver com a época da Covid, conviver com essa transição que também na saúde de maneira simultânea. Então nós estamos fazendo o trabalho integrado com o secretário, agora nos reuniremos com a equipe completa do MEC para podermos então estabelecer cronograma de trabalho, tarefas para podermos adequar a melhor entrega o mais rapidamente possível para o Brasil.
Ele também comentou sua expectativa em relação ao cargo. A nossa intenção é que o MEC seja uma grande sala de aula. Eu sou professor e eu tenho esse hábito, esta tendência de sempre estar falando de maneira didática, pedagógica, conversando, dialogando, ampliando para a gestão pública as metodologias aplicadas em sala. Ouvir, ponderar, analisar, respeitar e prosseguir. Decotelli é bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestre pela Fundação Getúlio Vargas, doutor pela Universidade de Rosário, na Argentina, e pós-doutor pela Universidade de Wuppertal, na Alemanha. Essa não é a primeira função do professor no governo de Jair Bolsonaro. De fevereiro a agosto de 2019, ele presidiu o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ainda não há informações sobre a posse do novo ministro. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra. E o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, foi eleito para a presidência da Corte pelos próximos 2 anos. Ele assume o lugar do ministro Dias Toffoli em setembro. Horário de Brasília, 7h06. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. Em tempos de pandemia, o que o mundo mais precisa é de amor e gente disposta a fazer o bem. Felizmente, exemplos não faltam. Nos hemocentros, heróis anônimos doam um pouco de si, do seu sangue, para fazer pulsar a vida nas veias de quem precisa. Doador, mais do que nunca a sua solidariedade é necessária. Informe-se no hemocentro da sua cidade e saiba como doar em segurança. Seja solidário, doe sangue. Doar é um ato de amor. Apoio Rede Católica de Rádio. A Signes Brasil é uma associação católica de comunicação que tem por meta o fortalecimento da paz por meio da comunicação. A entidade é mundial e de direito pontifício, ou seja, é reconhecida pelo Papa. O atual momento é de grave crise na área da saúde. As pessoas do mundo todo estão acuadas e cheias de incertezas frente ao coronavírus. Contudo, além da Covid-19, também existem outras questões sociais que têm agravado a situação da pandemia. Entre eles estão a corrupção, a falta de respeito aos cidadãos e as questões políticas, econômicas e éticas vividas pelos brasileiros. O momento é de união de forças, de garra e de muita responsabilidade com a vida do outro. Afinal, somos muitos e se somarmos em favor da vida, poderemos contribuir para minimizar os efeitos dos tantos problemas vividos na atualidade. Hoje a Signes Brasil tem os seguintes departamentos: Signes Impressos, Signes Rádio, Signes TV, Signes Jovem, Signes Educomunicação e Pesquisa. Temos a filosofia de seguir juntos, ou seja, trabalhar em parceria com outras instituições que têm sonhos e projetos semelhantes aos nossos. O termo-chave: seguir juntos. Signes Brasil. A comunicação para uma cultura de paz. RCR, Rede Católica de Rádio. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h09. A Justiça do Rio acatou o pedido de habeas corpus da defesa do senador Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Com a decisão, a investigação vai para a segunda instância. João Vitor dos Santos tem outras informações. A terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio decidiu por 2-1 por acatar o pedido de habeas corpus da defesa do senador Flávio Bolsonaro. Com a decisão, o processo sobre as chamadas rachadinhas sai da primeira instância e será avaliado pelo órgão especial na segunda instância. Os desembargadores da terceira Câmara decidiram ainda, também por 2-1, pela validade das decisões do juiz Flávio Itabaiana até agora no processo. Isso significa a
manutenção da prisão de Fabrício Queiroz, como também o mandado de prisão contra sua mulher, Márcia, que está foragida. Os dois são suspeitos da participação no esquema das rachadinhas no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. Segundo o Ministério Público do Rio, Flávio Bolsonaro ficava com parte dos salários dos funcionários de seu gabinete na Assembleia Legislativa do Rio. Ele nega as acusações. E grande parte, a maioria esmagadora desses recursos, são oriundos, sabe de quem? Dos próprios parentes deles, que trabalhavam lá também. Ele já falou isso publicamente, que geria os recursos da família. E a família depositava o dinheiro na sua conta e ele fazia o que queria com o dinheiro. Eu não tenho nada a ver com isso. O que é que eu tenho a ver com o que a pessoa faz com seus recursos, do seu trabalho? Todos trabalhavam. Se deixa o salário todo na conta, se tira 100%, se tira 30%, não importa, eu não tenho nada a ver com isso. A pessoa faz o que quiser com o dinheiro que é dela. Flávio Bolsonaro é alvo do Ministério Público do Rio no esquema das chamadas rachadinhas. Segundo as investigações, o parlamentar ficava com parte dos salários dos funcionários de seu gabinete quando atuava na Assembleia Legislativa do Rio. O senador, filho do presidente Jair Bolsonaro, é apontado pelo MP como chefe de uma organização criminosa. Agência Rádio Web, do Rio de Janeiro, João Vitor dos Santos. Obrigado, João Vitor. E os pedidos de seguro-desemprego de trabalhadores com carteira assinada subiram 35% na primeira quinzena de junho, em relação ao mesmo período do ano passado. O levantamento foi divulgado nesta quinta-feira pela Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia e considera os atendimentos presenciais e os requerimentos virtuais. Apesar da alta em junho, os pedidos cresceram em ritmo menor no acumulado do ano, tendo somado 3.648.000 de 2 de janeiro até 15 de junho de 2020, um aumento de 14% em relação ao acumulado no mesmo período do ano passado. Em 2020, mais da metade dos requerimentos de seguro-desemprego, 52%, foram feitas pela internet e por aplicativo no celular. No mesmo período, no ano passado, 98% dos requerimentos foram presenciais. Os 3 estados com maior número de pedidos foram São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Falar agora do auxílio emergencial. Trabalhadores informais que foram afetados pela pandemia do coronavírus têm até o dia 2 de julho para solicitar o auxílio emergencial junto à Caixa Econômica Federal. A solicitação pode ser feita por microempreendedores individuais, contribuintes individuais do INSS, além dos beneficiários do Bolsa Família e inscritos no Cadastro Único. O pedido deve ser feito no site auxilio.caixa.gov.br ou pelo aplicativo Caixa Auxílio Emergencial. Para ter acesso ao benefício, é preciso ter renda familiar de até R$ 3.135 ou R$ 522 por pessoa da família, além de outras exigências. O valor pago é de R$ 600, mas pode chegar a R$ 1.200 para mães chefe de família. Horário de Brasília, 7h13. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. A fraternidade transforma consciências e orienta o sentido de nossas vidas como dom e compromisso para construir a convivência solidária em nossas famílias, na sociedade e em nosso planeta. Ver, sentir compaixão e cuidar dos mais necessitados e do meio ambiente são gestos do bom samaritano, que estimulam a construção de um mundo mais justo, fraterno e sustentável. Campanha da Fraternidade 2020. Realização CNBB. RCR, por meio da comunhão. Emissoras em todo o Brasil trabalhando de forma colaborativa e utilizando da força criativa do rádio para consolidar e disseminar a comunicação inspiradora nos ideais evangelizadores. Rede Católica de Rádio, fortalecendo a Igreja no Brasil. Junte-se a nós. Acesse rcr.org.br. Onde quer que esteja, sou Igreja. RCR, fortalecendo a Igreja em sintonia com você. Na confusão das vozes e mensagens que nos rodeiam, temos necessidade de uma narração humana que nos fale de nós mesmos e da beleza que nos habita. Temos necessidade de uma narração que saiba olhar o mundo e os acontecimentos com ternura. 54º Dia Mundial das Comunicações Sociais.
para que possas contar e fixar na memória. A vida faz-se história. Sabe aquela notícia que você recebeu num grupo ou aquela informação postada nas redes sociais que você ficou na dúvida? Não passe adiante. Confira a autoria do texto, observe a data em que a notícia foi publicada, cheque as fontes e busque informação no seu veículo de confiança. Jornal Brasil Hoje. Jornalismo com responsabilidade. Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h15. Indígenas Munducuru, do Médio e Alto Tapajós, promovem campanha de combate à Covid-19. Daniela Pantoja traz as informações. As associações indígenas Pariri, o Ocoboru e o povo Munduruku do Médio e Alto Tapajós lançaram uma campanha emergencial para manter o isolamento de indígena nas aldeias e a segurança alimentar durante o período de pandemia. Diversos anciãos, anciãs, guardiões e guardiães do conhecimento, mães, guerreiros e guerreiras já morreram e outros estão em estado grave por conta do avanço da Covid-19 nas aldeias. De acordo com Alessandra Corap, liderança indígena Munduruku, eles já conseguiram uma série de doações entre cestas básicas e equipamentos médicos e também já pressionaram o poder público para garantir a criação de mais leitos de hospital. Porém, ela afirma que ainda estão longe de ter os recursos necessários para uma proteção efetiva. O objetivo da campanha justamente é para ajudar dentro da aldeia. O povo é muito grande, imagine. Tem 140 aldeias e uma aldeia, supõe que tem 1000 famílias. A gente conseguiu 40 concentradores da Amazon Wild, que é da uma organização não governamental. E aí vai ser espalhado, né, nas aldeias, só que não é suficiente. Cesta básica que sempre doa, tem uma casa que tem 10 pessoas. Então, cesta básica não dura uns 2 dias só. E a demanda é muito grande. São quase 14 mil Munduruku que vivem no Tapajós. No Alto Tapajós, no município de Jacareacanga, vivem cerca de 13 mil em quase 140 aldeias. No Médio Tapajós, no município de Itaituba, estão mais 11 aldeias, com cerca de 1000 Munduruku. Segundo a Alessandra, nas cidades mais próximas dos territórios não tem leito de UTI e nem respiradores, como no caso de Jacareacanga, no Alto Tapajós, e o hospital de Itaituba, no Médio Tapajós, já está lotado. Por meio da mobilização, eles pretendem construir um mini hospital de campanha dentro das aldeias. Já que o vírus já está dentro da aldeia, já tem vários casos dentro da aldeia já. Muitos estão tomando remédio caseiro, mas nem todos, né, vão se salvar por causa que não tem respiradores. O município de Jacareacanga não tem respiradores. O município aqui de Itaituba tem, mas está lotado. E aí a gente está preocupado. Dessa preocupação a gente vai montar, né, um mini hospital dentro. Porque tem aldeia que tem escola já construída, tem um posto, então tem como botar um hospital dentro, sem precisar estar fazendo aquele material. Os Munduruku também estão com uma petição para que o governo do estado contrate médicos especialistas para atendimentos dentro das aldeias. E a petição que a gente está fazendo é que o governador contrate médico especialista, né, para combater o Covid-19. Os indígenas não querem sair das suas aldeias. Os indígenas têm medo de sair da aldeia para vir para a cidade. E todos que vieram para a cidade morreram. E aí é uma das preocupações. Para apoiar na campanha é só acessar catarse.me/Munduruku contra a Covid-19. Da Rede de Notícias da Amazônia, Daniela Pantoja para a RCR. Obrigado, Daniela. E o setor cultural capixaba recebe um novo apoio em meio à crise do coronavírus. Juliana Freitas nos conta sobre esse projeto. Para prestar apoio a artistas, técnicos e demais profissionais das áreas de arte e cultura que estão impedidos de realizar apresentações durante este período de isolamento social, a Prefeitura de Vitória, na capital do Espírito Santo, lançou nesta semana um edital emergencial para o projeto Arte em Casa. Serão 160 apresentações de artistas nas mais diversas linguagens artísticas pela internet. Ao todo, o edital prevê o valor de R$240 mil distribuídos para 160 propostas voltadas para o público infantil, jovem ou adulto
que serão selecionadas para apresentações em 2 fases. O período de inscrição para ambas é único e vai até o dia 8 de julho pelo site prosas.com.br. O edital prevê 2 categorias: apresentação livre, que pode ser ao vivo ou gravada, e apresentação musical, obrigatoriamente ao vivo. O projeto Arte em Casa contempla as mais diversas linguagens artísticas, como dança, teatro, contação de história, poesia, teatro de bonecas, performance, circo, artes plásticas, além de apresentações individuais de música nos formatos canto com acompanhamento instrumental, somente instrumental, DJ set, entre outras. Os artistas contemplados deverão, durante suas apresentações, promover a conscientização sobre o coronavírus e a importância do isolamento social. As apresentações devem ainda ser realizadas sem aglomerações ou plateia. Da Rádio América em Vitória, Juliana Freitas para a RCR. Obrigado, Juliana. E o Rio de Janeiro também tem buscado iniciativas para promover ações culturais no estado. Informações com o Carlos Eduardo Bittencourt. O governo do estado do Rio de Janeiro publicou a liberação do incentivo, via Lei Estadual de Incentivo à Cultura, para a realização do Encontro de Cinema Negro Zósimo Bubu Brasil-África-Caribe. Realizado há 12 anos, ele está confirmado para este ano, mesmo ainda com isolamento social que ocorre no estado e em todo o país. Considerado único neste formato na América Latina, o encontro pretende privilegiar o protagonismo negro no audiovisual brasileiro, com investimento total de R$ 462 mil. O Encontro de Cinema Negro Zósimo Bubu Brasil-África-Caribe tem como objetivo implementar a diversidade cultural e racial na formação das novas gerações de cineastas e amantes do cinema, através da exibição de novas estéticas e narrativas produzidas por afrodescendentes. A iniciativa busca a formação e inclusão desses jovens no mercado nacional e internacional para a geração de renda. Nas últimas edições, o projeto exibiu títulos nacionais e internacionais entre curtas, médias, longa-metragens em diversos espaços. A data e os locais ainda estão sendo estudados pelos organizadores. Da Rádio Catedral, Carlos Eduardo Bittencourt para a RCR. Jornal Brasil Hoje. Você conhece as vantagens de ser um associado da Signes Brasil? O associado da Signes participa de uma grande rede de comunicação para uma cultura de paz e comunhão eclesial. As emissoras de rádio associadas à Signes podem transmitir a programação jornalística gerada pela RCR, como o Jornal Brasil Hoje, boletins, entre outros conteúdos que estão disponíveis nos sites rcr.org.br e signes.org.br. Os associados também têm contrato de streaming e plataforma de site com preços diferenciados, entre outras vantagens. Seja um associado da Signes Brasil, a Associação Católica de Comunicação, entidade reconhecida pela CNBB, filiada à Signes Mundial e Signes América Latina e Caribe. Signes, Associação Católica de Comunicação, animando e congregando profissionais e meios de comunicação católicos e de inspiração cristã do Brasil. Saiba mais em signes.org.br. Fidelidade aos valores do Evangelho, respeito à vida e à dignidade humana, postura ética nas práticas religiosas, contribuição com a educação, cultura e cidadania, espírito de solidariedade, comunhão e partilha, inovação tecnológica, responsabilidade socioambiental. Estes são os nossos valores. RCR, fortalecendo a Igreja no Brasil através das ondas do rádio. Sabe aquela notícia que você recebeu num grupo ou aquela informação postada nas redes sociais que você ficou na dúvida? Não passe adiante. Confira a autoria do texto, observe a data em que a notícia foi publicada, cheque as fontes e busque informação no seu veículo de confiança. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h24. Conexão CNBB. Você conectado com as notícias da Igreja Católica no Brasil. E quem está conosco para o Conexão CNBB de hoje é o Bruno Feitosa, direto da capital federal, Brasília. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Kleber. Bom dia, Jorge, todos os nossos ouvintes. Bruno, vamos começar falando sobre o adiamento da Assembleia dos Bispos, que anualmente acontece em meados de abril. Esse ano, em decorrência da pandemia, ela foi adiada para o segundo semestre. E agora parece que a gente tem novidade. Ela está oficialmente adiada para 2021? Oficialmente. A decisão foi tomada ontem durante o Conselho Permanente da CNBB, que foi uma reunião virtual, que tem sido reuniões virtuais desde o início da pandemia. Então, os bispos decidiram adiar a 58ª Assembleia Geral para abril de 2021. A Assembleia que seria realizada no final de abril desse ano. Ela já havia sido adiada em março para agosto e agora, novamente, por causa dessa questão do isolamento social, a gente não tem condições, de fazer reuniões grandes como é a Assembleia, que reúne mais de 300 bispos, São quase 500 pessoas envolvidas nessa Assembleia. Então, os bispos decidiram, adiar para 2021. Segundo o bispo auxiliar do Rio de Janeiro e secretário-geral da CNBB, Dom Joel Portela Amado, essa decisão foi aprovada como medida de prevenção ao contágio do coronavírus. Ele disse também que os bispos avaliaram, além nessa reunião, o texto preparatório da próxima Assembleia, que está relacionado aí ao pilar proposto nas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, que vai tratar da palavra de Deus. Então, como forma de não evitar o contágio, a Assembleia foi adiada definitivamente para abril de 2021. Bom dia, Bruno. É Jorge Teles. Em 2021 teremos a campanha da Fraternidade Ecumênica, que já está sendo preparada pela Igreja do Brasil. Gostaria que você falasse um pouco sobre essa campanha e do cartaz que foi lançado nesta semana. A arte escolhida, a gente lançou ontem um cartaz, a arte escolhida para ilustrar esse caminho fraterno de diálogo e comunhão, foi elaborado pela agência Ateliê 15, e o cartaz remete ao apelo de Cristo pela unidade. Segundo os artistas, a base do desenho é uma ciranda, uma grande roda, onde não há primeiro nem último, onde todos formam uma unidade e precisam trabalhar na mesma sintonia e ritmo para não perderem o compasso. A ciranda lembra aí uma canção muito comum nas comunidades, que é o Baião das Comunidades, do cantor e compositor Zé Vicente. Essa foi a inspiração da ilustração do cartaz. Ano que vem, como você disse, a campanha da fraternidade é ecumênica, vai ter como tema fraternidade e diálogo, compromisso de amor, e como lema o trecho da carta de Paulo aos Efésios: Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez unidade. A seleção do cartaz se deu por meio de concurso, como também vai acontecer com o hino, que em breve vai ser divulgado. Então, todas as informações completas sobre o cartaz, como é que está o andamento da campanha da Fraternidade 2021, está lá no cnbb.org.br. Pessoal, fico por aqui. Um ótimo dia para vocês e a gente se vê na semana que vem. Obrigado, Bruno. Um bom dia para você também. Bruno Feitosa, que apresentou o Conexão CNBB direto de Brasília. E o Vaticano apresentou nesta quinta-feira um novo diretório para a catequese. Publicado pelo Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, o documento destaca o impacto das novas tecnologias e da globalização na transmissão da fé. O texto tem a aprovação do Papa Francisco e é assinado pelo arcebispo Rino Fisichella, presidente do Pontificado Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, e seu secretário, Dom José Otávio Ruiz Arenas. O Diretório para a Catequese substitui o Diretório Geral para a Catequese, publicado em 1997. O documento sublinha a importância do fenômeno da cultura digital e as novas tecnologias que criaram uma nova infraestrutura cultural que afeta a comunicação e a vida das pessoas. Conforme o texto, é necessário para a Igreja aprender novas modalidades comunicativas eficazes, além de garantir uma presença na rede que dê testemunho dos valores evangélicos. Mas também traz um alerta. A realidade virtual não pode substituir a realidade espiritual, sacramental e eclesial, vivida no encontro direto entre as pessoas. Durante o anúncio, Dom Fisichella explicou que o documento de aproximadamente 300 páginas deve ajudar a liberar a catequese de certos laços que impedem de ser eficaz. O primeiro ponto é identificado no esquema escolar.
segundo o qual a catequese de iniciação cristã é vivida no paradigma da escola. O segundo é a mentalidade com a qual a catequese é feita a fim de receber um sacramento. E o terceiro é a instrumentalização do sacramento por causa da pastoral. Desse modo, os tempos do sacramento da confirmação são estabelecidos pela estratégia pastoral de não perder o pequeno rebanho de jovens que não abandonaram a paróquia e não pelo significado que o sacramento possui em si mesmo na economia da vida cristã. Outras obras publicadas pelo Vaticano marcaram o tema nos últimos 50 anos, tendo destaque o Diretório Catequístico Geral em 71, Diretório Geral de Catequese em 97 e o Catecismo da Igreja Católica por São João Paulo II em 1992. Jornal Brasil Hoje. Ponto final nesta edição, que teve nos trabalhos técnicos Denis Santos. A apresentação foi de Jorge Teles e Kleber Moleta. A direção de jornalismo é de Alessandro Gomes. Produção e geração de conteúdo, Rede Católica de Rádio e Rádio Cultura de Guarapuava, no Paraná. Outras notícias você confere ao longo do dia no site rcr.org.br. Bom dia, bom final de semana e até segunda. Aproveite o fim de semana se puder em casa e até segunda. Rede Católica de Rádios, Jornal Brasil Hoje. A Rádio Cultura caminha para os seus 50